O luxo arquitetônico exige imobilidade, fundações de concreto, estabilidade absoluta. Colocar essa massa em movimento cria um conflito físico imediato. 25 toneladas de inércia contra a gravidade. Transformar uma residência estática em um veículo dinâmico não é uma questão de design, mas um paradoxo de engenharia. A cada curva ou frenagem, a física do movimento tenta separar a carroceria do chassi. O desafio real é transportar materiais pesados e sistemas de autonomia total para o centro de zonas hostis, onde o asfalto termina e a vibração destrói estruturas convencionais. Não se trata de turismo, é uma operação logística de alta complexidade. Mas onde está o limite de tensão antes que o metal ceda sob o próprio peso? A ignição dispara os circuitos principais. Levar uma estrutura estática de luxo para o ambiente mais hostil da Austrália exige mais que rodas robustas, exige mutação física. A Kimberley Caravan resolve o paradoxo da resistência ao vento através da geometria variável. Em modo de deslocamento, seu perfil vertical é drasticamente reduzido, comparável à silhueta baixa de um veículo tático de transporte. Isso mantém o centro de gravidade colado ao solo e anula o arrasto aerodinâmico. A construção rejeita a tradição. Madeira apodrece com a umidade e racha com o calor. A engenharia aqui substituiu a celulose por ligas de alumínio de grau aeronáutico e painéis compósitos de alta densidade. Zero madeira, imunidade total à corrosão e ao mofo. A transformação de veículo para habitat é um processo mecânico preciso. O sistema eletrohidráulico é acionado. Ouve-se o sibilo agudo do fluido pressurizando as linhas. Cilindros metálicos se estendem, empurrando toneladas de teto reforçado para cima. Em segundos, o bunker compacto se expande, revelando o interior protegido, onde o acabamento em eucalipto é apenas um detalhe estético diante da tecnologia de suporte à vida. O verdadeiro escudo contra o ambiente está nos sistemas invisíveis. Uma unidade industrial de osmose reversa processa água de fontes duvidosas, forçando o líquido através de membranas que barram vírus e sedimentos a nível molecular. No teto, painéis solares flexíveis alimentam bancos de baterias de íon lítio, sustentando cozinha por indução e climatização sem o ruído de geradores. O sistema garante autonomia energética total e indefinida, enquanto houver luz solar incidente. Enquanto o Kimberley mudava sua forma para se adaptar ao ambiente, o Earth Roamer suprime a natureza pela massa bruta. A base aqui não é recreativa, é o chassi industrial do Chevrolet 6500, uma estrutura rígida projetada para carregar um bunker tático, apoiada sobre pneus militares de 43 polegadas. Cada roda tem a altura de uma criança de 7 anos. A suspensão a ar independente isola a cabine do caos geológico. O sistema nivela o módulo automaticamente sobre rocha ou gelo. O terreno se inclina, o veículo não. Sobreviver no Ártico exige uma logística de guerra. Os tanques internos armazenam um volume massivo de 1000 litros de água fresca. É reserva suficiente para sustentar uma tripulação completa por um mês sem fontes externas. Com essa autonomia, a expedição se desconecta totalmente da rede, restando apenas o isolamento absoluto. Se o Earth Roamer dominava o terreno pela força bruta, o próximo concorrente opta pela esterilidade clínica absoluta. O Morello Empire Liner, projetado na Alemanha, ignora a lama externa para criar um paradoxo de engenharia. Acabamento em pedra natural dentro de um objeto em movimento, granito a 100 km por hora. Para que o revestimento pesado do banheiro não rache na primeira curva, o chassi precisa manter uma rigidez estrutural quase estática. O contraste é absoluto. Enquanto o exterior pode estar imerso em pântanos, o sistema hidráulico interno bombardeia a água com radiação ultravioleta intensa. O processo destrói o DNA de bactérias e vírus instantaneamente, garantindo potabilidade cirúrgica independentemente da fonte de abastecimento. A proteção perimetral segue a mesma lógica de isolamento, utilizando um anel de câmeras de 360 graus com sensores infravermelhos que detectam assinaturas de calor na escuridão total. 0 pontos cegos. Essa cápsula hermética oferece um índice de isolamento que bloqueia 99,9% do mundo exterior. Se o Morello foi projetado para eliminar ameaças biológicas, o Integra Coat Cornerstone isola os ocupantes das forças físicas da estrada. O desafio de engenharia aqui é neutralizar a aerodinâmica de um bloco de 13,5 metros. Uma parede lateral dessa magnitude atua como uma vela gigante. Um golpe de vento cruzado deveria empurrar o chassi para a faixa vizinha, mas isso não acontece
acontece? O sistema Easy Steer assume o controle. Sensores monitoram a pressão lateral centenas de vezes por segundo. O computador calcula o vetor de força necessário e aplica um torque reverso elétrico na coluna de direção. O volante permanece imóvel. O motorista não sente a luta entre a máquina e o ar. Estabilidade artificial. A experiência interna é definida estritamente pela ausência de som. O isolamento acústico e as vedações herméticas criam um efeito de câmara anecoica comparável à cabine de primeira classe de um Boeing 787. O asfalto ruge a 110 km por hora a poucos centímetros abaixo do piso, mas o ruído de fundo é eliminado. Dentro dessa cápsula silenciosa, o clima é controlado pelo sistema AquaHot 450D. Não é um aquecedor elétrico, é uma caldeira hidrônica a diesel de 56.000 BTUs. O fluido circula silenciosamente por tubos sob o piso de porcelana, garantindo calor radiante uniforme sem o zumbido de ventiladores. Essa barreira térmica e acústica define o padrão ouro de conforto estático, um nível de isolamento que será drasticamente desafiado quando a estrutura traseira tiver que se abrir para engolir um veículo esportivo de 1,5 toneladas. Se no ato anterior focamos no isolamento passivo, aqui a engenharia alemã avança para a fase ativa e mecânica. Este é o Vario Perfect 1200 Platinum, um colosso de 3 eixos avaliado em 1.600.000 euros. Esqueça o luxo estático do interior. O verdadeiro desafio de design está na popa do veículo. A traseira não é um porta-malas, é uma doca de carregamento integrada, cilindros de aço, pressão de óleo, precisão milimétrica. O sistema hidráulico foi calibrado especificamente para as dimensões baixas de um Porsche 911 ou um Mercedes SL. A plataforma desliza até o solo, recebe o veículo de 1,5 toneladas e o eleva para dentro da estrutura habitável. Para alimentar essa mandíbula mecânica sem acionar o gerador, o chassi esconde bancos de baterias de lítio de alta densidade, 72 horas de autonomia total. Mas essa configuração cria um paradoxo estrutural imediato. Se o espaço traseiro, tradicionalmente reservado para o motor em ônibus desse porte, agora abriga um carro esportivo, onde os engenheiros esconderam o propulsor do motorhome, a rampa se recolhe, a porta se fecha e as travas hidráulicas selam o compartimento com um estalo metálico definitivo. Mas o carregamento traseiro gera um desequilíbrio perigoso em altas velocidades, criando um efeito de pêndulo na estrada. A engenharia alemã da Volkner resolveu isso atacando diretamente o centro de gravidade. Em vez de pendurar a carga na cauda, o Performance S posiciona o veículo hóspede exatamente entre os eixos, 18 toneladas de massa total distribuídas uniformemente. O processo de captura é cirúrgico. A lateral da fuselagem se abre, uma plataforma de aço patenteada desliza para fora, rente ao asfalto, acompanhada pelo silvo pressurizado das válvulas hidráulicas. A base se nivela para receber 2 toneladas de Bugatti Chiron. Recolhimento suave, travamento imediato. Acima desse mecanismo de força bruta existe um contraste absoluto. O isolamento do chassi é tão eficaz que a violência da operação hidráulica não perturba o interior, onde um sistema de som Burmester avaliado em 300.000 euros exige silêncio de estúdio. Aço reforçado no subsolo. Acústica de ópera no convés. Com uma carga combinada que ultrapassa 5 milhões de euros, qualquer falha nos sensores de alinhamento resultaria no acidente de estacionamento mais caro da história. A integração do automóvel é apenas o começo. A Anderson Mobile Estates escala a própria estrutura, transformando o reboque em um edifício completo. O modelo The Hit, avaliado em 2.400.000 euros, ignora as limitações de altura padrão. O segredo inicial está na base do chassi. 22 rodas tocam o solo simultaneamente. Não é uma escolha estética, é uma equação crítica de distribuição de carga para evitar que a estrutura colapsasse o pavimento comum. O verdadeiro desafio de engenharia acontece quando o veículo estaciona. O operador aciona os circuitos hidráulicos principais. O fluido pressurizado inunda 8 pistões verticais com um silvo mecânico agudo. O teto maciço, pesando o mesmo que 2 carros, separa-se da base e ascende em linha reta. Em exatos 30 segundos, um reboque aerodinâmico converte-se em uma torre de 2 andares. São 110 metros quadrados de área útil, o equivalente a um apartamento de 3 quartos materializado, onde antes havia apenas asfalto. Mas a estabilidade dessa arquitetura móvel depende inteiramente da integridade dos selos. O sistema opera sob uma carga de compressão superior a 200 toneladas. Enquanto o Anderson cresce verticalmente, o Newell Coach P50 resolve o problema da densidade tecnológica por centímetro quadrado. A colaboração com a Porsche
Porsche Design ignora a estética superficial para focar na engenharia de materiais pesados. Aqui, o luxo é uma carga estrutural crítica. Pisos de mármore sólido e acabamentos em ouro não são apenas decoração, são toneladas de massa estática que o chassi precisa estabilizar contra a vibração dinâmica da estrada. O mármore não perdoa a torção. A gestão do ambiente interno depende de sistemas ativos. As janelas laterais utilizam tecnologia eletrocromática integrada. Uma voltagem elétrica precisa alinhar partículas suspensas dentro do vidro laminado. O resultado é o bloqueio instantâneo da luz e da radiação ultravioleta. O controle da opacidade funciona como um escudo térmico de engenharia, reduzindo a carga nos sistemas de refrigeração. Mas mover toneladas de pedra natural e vidro blindado exige força bruta. O coração da máquina é o motor Cummins X15 de nível industrial. São 605 cavalos de potência puramente mecânica. O torque massivo é o único capaz de vencer a inércia desse peso morto, garantindo uma autonomia de 2.000 km. Do lado de fora, a combustão do diesel gera um rugido ensurdecedor. Do lado de dentro, o isolamento converte essa fúria em silêncio. Mas todos os modelos anteriores ignoravam a resistência do ar. A Mark Mobile muda o próprio fator de forma. O lendário designer Luigi Colani não desenhou um ônibus, mas projetou um organismo vivo. Ele aplicou o conceito de biodesign radical, onde a natureza dita as regras. Não existem linhas retas na aerodinâmica perfeita. O para-brisa circular funciona como um ciclope de vidro projetado para cortar a atmosfera. O ar atinge a esfera frontal e é canalizado suavemente para as laterais e para o teto, sem encontrar barreiras verticais. O vento deixa de ser um muro e se torna um fluxo laminar. O coeficiente de arrasto despenca. Enquanto o Sky Lounge retrátil atrai os magnates, a verdadeira revolução está invisível na estrutura. O chassi utiliza fibra de carbono maciça para reduzir o peso morto. Menos peso exige menos energia. O resultado é uma redução de consumo de combustível de 20%. Em uma máquina de 3 milhões de dólares, a aerodinâmica não é estética, é matemática financeira. Colani provou que a eficiência tem uma forma. O traço suave do designer agora cede lugar à brutalidade da engenharia pesada. Enquanto alguns utilizam chassis comprovados, outros criam quimeras tecnológicas. O Kenworth T 2026 ignora as limitações de um caminhão padrão. São 18 metros de comprimento, uma estrutura de 2 andares completos montada sobre o eixo de tração. A altura rivaliza com a de um prédio residencial de 2 pavimentos. O desafio de engenharia aqui não é o luxo, mas a estabilidade vertical. Integrar 2 níveis habitáveis exige recalcular toda a distribuição de peso para evitar o tombamento na primeira curva. A solução está na propulsão. O sistema abandona o diesel por uma arquitetura híbrida de hidrogênio e eletricidade. O gás pressurizado inunda as células de combustível. A reação química quebra moléculas e libera uma torrente de elétrons através do circuito. O escapamento expele apenas vapor d'água. Em vez do rugido mecânico de um motor a combustão, ouve-se apenas o zumbido sutil dos inversores de alta voltagem e o atrito dos pneus no asfalto. Essa usina móvel gera energia suficiente para sustentar sistemas de inteligência artificial e carregar um hipercarro elétrico de 2.000 cavalos alojado no chassi. O custo dessa engenharia extrema atinge 8 milhões e 900 mil dólares, mas o retorno é a sobrevivência isolada. O conjunto de baterias e tanques garante funcionamento pleno dos sistemas vitais por 30 dias. Conceitos futuristas falham, a engenharia militar permanece. O Unicat, forjado sobre o chassi do Mercedes Zetro 6x6, elimina qualquer traço de obra de arte para focar na brutalidade funcional. Onde outros veem conforto, este veículo oferece redundância mecânica. O silêncio da cabine blindada é quebrado apenas pelo sopro rítmico das válvulas de ar. O sistema central de inflação ajusta a pressão dos pneus em movimento, permitindo que a borracha murche instantaneamente para flutuar sobre areia ou lama. Adaptação tática. Tanques maciços comportam 800 litros de diesel. É combustível suficiente para manter os sistemas vitais e a tração integral operando por 30 dias de isolamento absoluto. O custo de 1 milhão e 400 mil euros não paga pelo luxo, mas pela garantia de que nada vai parar o eixo motriz. Diante de um obstáculo líquido, a vedação hermética é ativada e a máquina entra na água. A blindagem pesada tem um defeito crítico: as dimensões. A resposta da engenharia
ideia para a mobilidade absoluta é a geometria tática dobrável. O Linear Expedition elimina o peso morto e aposta na cinemática do triângulo. A estrutura em forma de A oferece a máxima rigidez estrutural possível com a mínima quantidade de material. O resultado é um módulo de sobrevivência que pesa menos de 900 kg. Enquanto gigantes expedicionários exigem nivelamento hidráulico complexo, o mecanismo de alavancagem manual permite o desdobramento completo em 30 segundos, meio minuto. O chassi elevado e os pneus de grande diâmetro garantem que a unidade passe por terrenos onde veículos mais pesados afundariam por pura gravidade. Não é luxo, é logística de acesso. Toda essa capacidade de infiltração rápida custa 40 mil euros. Das soluções privadas, passamos para o padrão industrial absoluto. O Liberty Coach não é apenas um veículo de luxo, é engenharia aeronáutica trazida para o nível do asfalto. A base é o lendário chassi Prevost H3-45, um monocoque integral de aço inoxidável. Não existem longarinas separadas aqui, a estrutura inteira funciona como uma única célula de sobrevivência, rígida o suficiente para suportar torções que partiriam um ônibus comum ao meio. Mas por que o sistema exige uma redundância energética tão agressiva? Sob o piso blindado, operam 2 geradores industriais de 20 kW cada. A capacidade combinada equivale ao consumo total de 4 residências médias funcionando simultaneamente. É uma usina elétrica sobre rodas. Se a fonte primária falhar, o sistema secundário assume a carga em milissegundos, sem oscilação, sem erro. O caos da rodovia fica do lado de fora dos vidros duplos. Dentro da cabine, resta apenas o silêncio. O chassi Prevost deixa de ser o ápice da técnica para se tornar apenas um suporte de carga, uma tela em branco para o excesso material. Nas pedreiras da Itália, serras de fio diamantado extraem blocos de mármore que pesam toneladas. Essa rocha fria e densa, destinada a catedrais estáticas, é fatiada e instalada sobre eixos que viajam a 110 km por hora. O desafio estático vira um pesadelo dinâmico. O interior é um ataque sensorial de texturas pesadas. O toque gélido da pedra contrasta com a madeira sapele pomeli trazida da África. No teto, cristais Swarovski adicionam massa suspensa que altera o centro de gravidade. Torneiras de ouro 24 quilates acrescentam gramas que custam milhares de dólares. O valor final ultrapassa os 2.800.000 euros, o preço de um jato executivo preso ao asfalto. Mas a maior afronta à engenharia de peso está no ventre do veículo. Onde deveria haver bagageiros leves, existe um cofre de aço reforçado. A lateral do ônibus se abre, uma plataforma desliza para fora. O motorista alinha um carro esportivo de 1,5 toneladas. O sistema hidráulico geme sob a carga combinada do mármore acima e do veículo abaixo. O carro é engolido pela estrutura. A suspensão a ar trabalha no limite máximo para compensar a carga de uma garagem completa em movimento. A rampa se recolhe com um travamento seco, selando o esportivo dentro do chassi. Esses 5 objetos demonstram diferentes facetas da loucura da engenharia. Vimos sistemas hidráulicos industriais submetidos à estética e chassis de ônibus suportando o peso de mansões estáticas. Para romper o sigilo desses interiores, utilizamos processamento de dados neurais. As visualizações internas que analisamos são simulações de alta fidelidade geradas por inteligência artificial, modeladas estritamente sobre os projetos técnicos originais. A tecnologia serviu à ostentação. Agora, a escolha é do operador. Se o orçamento fosse infinito, qual chave você levaria?